Eu pude experimentar isso quando eu tinha 24 anos de idade. Com 24 anos de idade, no estado do Maranhão, há 5 anos atrás, quando eu tinha 19 anos de idade, fui pregar na igreja Madureira, no estado do Maranhão. Era um culto como esse aqui. E eu estava pregando ali uma mensagem. Quando eu terminei de pregar, eu estou uma jovem, uma morena, nunca esqueci. E ela veio chorando até onde eu estava e disse assim: assim te diz o Senhor, meu jovem, tu vai passar uma luta que tu nunca passou na tua vida. Eu, Senhor, vou tirar o que tu mais ama, para mim te levar para um lugar distante e cumprir a promessa da tua vida. Glória. E ela voltou falando nos extremos, seu banco sentou, e eu fiquei chorando e glorificando a Deus e me perguntando o que era. Passou 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos depois, eu estava trabalhando à beira do litoral, tinha aberto uma sorveteria, minha mãe tinha tirado um empréstimo, e eu abri uma sorveteria no litoral, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, aleluias, e eu estava ali, começando um negócio próprio, e a gente estava morando junto, eu e meu irmão, e estava tudo bem em casa, com a mãe, todo mundo, os irmãos, tenho 2 irmãos, e de repente, um dos meus irmãos me liga e diz assim: Nilton, tu precisa vir urgente aqui em casa. E eu digo: tá, eu vou aí então. Eu já era crente, tinha aceitado Jesus com 17 para 18 anos, e estava cheio da glória de Deus, buscando a Deus, consagração, cheio do Espírito Santo, aleluias. E eu lembro que eu digo: então tá, eu vou aí. Fechei aquela sorveteria e fui para casa. Quando eu chego em casa, minha mãe chega para mim e diz: meu filho, sou mais velho, eu quero te dar uma notícia muito ruim. Eu disse: que foi, mãe? Ela disse: meu filho, é o seguinte, eu estou com câncer no útero, e o câncer que eu tenho no útero já está do tamanho de uma laranja, e já atingiu várias partes dos meus órgãos, e eu não sei se vou resistir. Meus irmãos, quando ela me disse aquilo, é como se tivesse tudo caído por terra. Eu senti uma tristeza muito grande no coração, derramei lágrimas. Eu disse: meu Deus, eu creio que o Senhor pode curar minha mãe, eu creio que o Senhor pode restaurar minha mãe, aleluias. E meus irmãos, ela levou 1 ano com aquele câncer, de 65 quilos, ela ficou pesando 25 quilos, eu carregava ela no braço, só os ossos, aleluia. Esses dias atrás meu irmão me mandou uma foto dela, só os ossos, era uma tristeza, era uma caveira viva, e eu carregava ela nos braços, para fazer as quimioterapias, as fisioterapia, e ela cada vez ia de mal a pior. Eu mandei fazer um exame no estado de São Paulo, do Maranhão até São Paulo é 13 mil quilômetros, e eu mandei fazer aquele exame de biópsia há 15 anos atrás, durou 1 mês para chegar, e quando chegou 1 mês, anos depois, mostrou que realmente o câncer dela era maligno. E aí, meus irmãos, a partir daquele momento em diante, foi um sofrimento muito grande, ela foi piorando cada vez mais, e ela gritava, gemia, chorava, aleluia. Era só eu, meus 2 irmãos, e nesse intervalo, o meu padrasto abandonou a gente, e diz: não, eu não vou ficar no tamanho, agora está com câncer, eu vou deixar ela de lado, e abandonou, meus irmãos, e ficou só eu, ali nos trabalhando, vendendo peixe na rua, trabalhando em outras coisas para sustentar a minha casa, e sustentar a minha mãe e meus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa, naquela época Deus levantou os irmãos da igreja, a juventude da igreja, trazia cesta básica, abençoava a minha vida, aleluia. E naquele tempo eu pregava, meus irmãos, em congresso, evento, campanha, aleluia, e eu não parava. Eu deixava minha mãe, irmão Marcos Severo, com meus irmãos, só a pele nos ossos, e dizia: não, hoje eu tenho que pregar 30 quilômetros daqui, e aleluia, eu ia e pregava, e enquanto eu pregava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus batizava com o Espírito Santo, milagre acontecia, e eu digo: meu Deus, eu preciso de milagre para minha mãe. E eu ficava pensando: Deus está operando, e por que lá em casa não acontece? Mas era projeto de Deus, irmãos, era projeto de Deus. Que prova tremenda, foi um sofrimento grande, fiquei só a pele nos ossos. Se um dia eu achar uma foto que vocês quiserem olhar, eu te mostro, era só a cabeça, olha só a pele nos olhos, tanto sofrimento. Não passei fome, não passei nada, mas tanto sofrimento que eu passei. Meus quantos anos a minha mãe tinha? 47 anos de idade, muito nova. E aí, meus irmãos, ela foi de mal a pior. E aí, quando de repente eu fui convidado, aleluia, para pregar em uma cidade 200 quilômetros da minha, na Assembleia de Deus. E o pastor chegou para mim, que me conhecia, e disse: Nilton, missionário Nilton, prega
nas 10 congregações que tem aqui, aleluia, que depois eu vou te dar uma oferta aí para te abençoar. E eu comecei a pregar, irmãos, preguei nas 10 igrejas, e Deus me usou poderosamente, aleluia. Mas aí de repente eu estava hospedado na casa da minha tia, uma mulher do Círculo de Oração, aleluia, a irmã Juraci Salles. Hoje ela já partiu para o Senhor. Ela foi orar pela minha tia que estava em separação do casamento. E quando ela foi orar pela minha tia, eu estava lá assistindo uma pregação dos Gideões do ano de 2005. E de repente eu estava orando pela minha tia, aleluia, e de repente Deus usa ela. Eu estava sentado no sofá e ela vem marchando em minha direção, aleluia, falando línguas estranhas, pegou no meu braço e disse assim: assim diz o Senhor para ti, meu jovem, tudo que tu está passando é minha perdição, tudo que tu está enfrentando é porque eu estou permitindo, mas para provar que eu estou contigo, eu quero te dizer uma coisa: eu vou levar tua mãe para minha presença, mas eu vou cumprir tudo que eu prometi para a tua vida, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, naquele momento eu fui tão cheio do Espírito Santo que eu comecei a pular, falar línguas estranhas, chorar, tudo misturado. Aí eu senti um renovo muito grande da parte de Deus naquele momento. Aí eu que realmente eu precisava. E uma semana depois dali, a minha mãe me chama. Ela só pelos ossos, em cima da cama. E eu entro, chego na rua meio-dia, sol 40 graus, 42 graus. Eu paro a bicicleta do lado que eu tinha, e eu entro, aleluia, dentro do quarto, a minha mãe olha para mim e diz: meu filho, eu preciso te falar uma coisa. Eu disse: o que foi, mãe? Deus me mostrou uma visão aqui. Eu disse: qual foi a visão que Deus te deu, mãe? Deus me mostrou, meu filho, 2 anjos, o céu se abrindo, e 2 anjos descendo do céu com vestiduras brancas. Ela falava bem baixinho, ela estava perdendo a voz. E ela disse: um pegou no meu braço direito, e um pegou no meu braço esquerdo, e eu entrei com eles no céu. Meu Deus, irmãos, quando eu vi aquilo, eu comecei a falar línguas estranhas. Eu comecei a dizer: meu Deus, Senhor, feita a tua vontade, o Senhor vai levar minha mãe. E ela diz: meu filho, cuide dos teus irmãos. Eu estou indo para a presença do Senhor, mas cuide dos teus irmãos e não saia da presença de Deus. Fique firme na presença de Deus. Uma semana depois, quando eu chego do trabalho, vou entrando, encosto a bicicleta do lado da casa. Casa de barro, coberta de palha. Aleluia. Mas tinha a glória de Deus naquela casa. Quando eu entro dentro do quarto dela, ela começa a dar os últimos suspiros e morre, parte da minha frente dos meus 2 irmãos. E aí todos os parentes, familiares, aleluia, carregamos o caixão dela. E quando eles começam, meus irmãos, a descer, aleluia, o caixão dela com uma corda na sepultura, eu começo a falar línguas estranhas, eu sinto o renovo de Deus muito grande na minha vida. Aleluia, eu começo a falar línguas estranhas, eu senti como se um derramado do Espírito Santo vinha na minha vida, me revestindo, me dando graça, força, poder, para eu continuar na presença dele. Eu quero dizer uma coisa: até hoje eu nunca deixei esse Deus. Aleluia. Até hoje eu nunca deixei Jesus. Porque o Espírito Santo, ele me encheu da sua graça para fazer a obra de Deus. Aleluia. Só cheio do Espírito Santo para você suportar as lutas. Só cheio do Espírito Santo para você fazer a obra de Deus. Só cheio do Espírito Santo para você realmente cumprir o hino de Jesus. E a Bíblia fala que é um derramamento, e que essa promessa do batismo do Espírito Santo também é para hoje. E para terminar, a promessa do batismo do Espírito Santo também, meus irmãos, é para todos quantos o Senhor chamar. Então, meus irmãos, olha só, todos vocês Deus chamou. Deus chamou da onde, pastor? Do mundo. Cada um de vocês que estão me ouvindo aqui tem uma história. Cada um das pessoas que estão dentro da igreja tem uma história. Uns eram beberrão, outros eram cachaceiros, outros eram, aleluia, maconheiro, outros estavam na droga, outros eram macumbeiro, feiticeiro. Ou seja, tem todo tipo de pessoa dentro da igreja, mas Deus chamou eles, purificou com sangue e encheu do Espírito Santo. Glória a Deus. Vale a pena saber Jesus. Mas tem pessoas que ainda não querem receber esse poder do Espírito Santo na sua vida. Aí você costuma viver aquela vida tranquila, né? Aquela vida, né?
normal. Mas eu quero te dar um conselho nesta noite para me levar esta palavra. Nunca tente, ou nunca queira, melhor dizendo, ficar sempre no normal. Mas entre no sobrenatural. Porque o normal, meus irmãos, tudo está bom, nada está difícil. Mas quando você entra no sobrenatural, você começa a entender os mistérios de Deus. Você começa a entender o projeto de Deus, o plano de Deus, o que Ele quer para a tua vida. Tem gente que sai todo sem direção e não sabe o que Deus quer para a sua vida. Nós temos que saber o que Deus quer para a nossa vida. Então seja cheio do Espírito Santo e entre no sobrenatural de Deus. Aleluia. Meu Deus, se glória em nome de Jesus. Olha aí, meus irmãos, estão aqui no sítio do Eric. Um parente nosso aqui, ó. Estamos aqui andando, eu, pastor Clóvis. E aqui tá, ó, os pés de coco, as plantações de milho, ó. Olha aí, ó. Aí já tá os milho, ó. Pé de abóbora. Olha aí. Olha aí a plantação de milho aí, ó. Olha aí. Dá uma olhada aí, povo aí, do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui tem quase uns 500 metros de comprimento de terreno aqui. O pastor Clóvis está lá no fundo, ó. Eita glória, as palmeiras de coco aqui, ó. Essa é a palmeira de coco chamada coco babaçu, tá? Ó. Aí está, ó, caixa de coco babaçu. Pastor Clóvis vai pra cá pra bater foto, ó. Interessante, né? Olha só. Ei, mano. Olha o abacaxi aqui, pastor Nito, ó. Aonde? Aqui, ó, abacaxi, ó. Jesus Cristo. Aqui, ó. Ali o abacaxi também, olha. Aqui, ó. Ó. E olha o coco babaçu, gente. Aqui é o coco babaçu. E pra que serve isso aqui? Aqui faz leite de coco, pra comer cuscuz, azeite. Olha só. É doce, faz tudo, tem 1000 utilidades. E é mais bonito, ele é mais verde ainda. Mais verde é mais bonito, né? Vou tirar uns quadros aqui pra você comer. Meu sítio aí, ó, do Eric. Já tá cheia a plantação de milho, aqui dá pastor Clóvis, ó. Vamos ver aqui, pastor Nilton. Vamos ver aqui os coquinhos mais verdes aqui, ó. Do rapaz ali. Olha aí, a palmeira aí, ó, de coco, ali os cachos, ó. Tá maior. Ah, não soube plantar nada. Bastante palmeiras, ó, bastante palmeira. Ó, aqui tem bastante palmeira, aqui é a terra das palmeiras, o Maranhão. Viu? E essas palhas do coco aqui, ó, pra vocês que não sabem, ó, dá pra cortar ela e fazer, cobrir as casas. Aí vamos nós aí. Oi. Será que conseguimos? Aqui, ó, é pé de morango. Aqui é pé de morango. Aquela de tronco, isso aqui dá pra aqui, assar ela. Dá pra aí é abóbora. Frita ela, tu. Não, coco d'água que chama. Ó, daqui dá aqueles coquinhos de tomar água. Pé de caju, ó. A fruta nativa aqui do Nordeste. Aqui tá a casa do Eric, meu sobrinho.